Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tema do nosso curso Apocalipse e Esperança para este século. Mais uma vez, hoje nós estamos gravando, na verdade, o programa de hoje será gravado também porque na igreja está ocorrendo um casamento. Então, nós gravamos o programa, né, e estamos transmitindo ele para vocês aqui agora, aqui no canal. E na próxima semana nós teremos também uma programação especial na igreja, programação de Natal, né, fim de ano, né, cheio de programações externas e tal. Né, então teremos um programa de Natal no próximo domingo. Então o próximo programa também será gravado. Tá? Então você também vai assistir o nosso programa gravado. Já em janeiro, primeiro programa de janeiro, primeiro domingo de janeiro, aí sim nós voltaremos a transmitir lá da igreja, tá bom? Mas até aqui, né, nós estaremos esses programas gravados com vocês, tá bom? Bem, hoje então nós chegamos ao capítulo 11 do livro do Apocalipse. Né? Então nós vamos estudar hoje o capítulo 11, estudamos semana passada o capítulo 10 e hoje então estaremos no capítulo 11. Então, vá aí, pegue a sua Bíblia, né? Não deixe de estar com a sua Bíblia na mão para que você possa então, estar compreendendo as mensagens das revelações apocalípticas, né, que temos para hoje. Tá bom? Mas antes de começarmos, né, o nosso tema de hoje, o capítulo 11, estudando o capítulo 11, muito interessante, muito importante para nós hoje, o nosso tema, eu peço a você que, neste momento, incline a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, graças damos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade para que, junto com os nossos irmãos que estão acompanhando este curso, Apocalipse, Esperança para este século, possam, ó Deus, conhecer as verdades contidas na Tua palavra, nas profecias do Apocalipse. Portanto, ó Pai, usa-nos como instrumentos Teu, para que possamos, ó Deus, estar transmitindo aos nossos irmãos e amigos as verdades contidas na Tua palavra e as interpretações dessas profecias que são tão importantes para o nosso tempo. Venha nos perdoar as faltas, em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos prontos aí para começarmos, né, o nosso tema de hoje. Né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam ver os slides, né, do nosso tema de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu vou sumir aí da tela, mas vocês vão estar me ouvindo. E a gente vai seguir aí com a apresentação, tá bom? Aí está, né, Apocalipse, Esperança para este século, é o tema do nosso curso, né? Nosso tema central, nosso curso, que o Apocalipse verdadeiramente ele é uma esperança para o nosso século. E hoje o tema 11, né, o julgamento investigador. Na semana passada, nós terminamos, né, aí, a nossa lição falando, né, de que começou um julgamento no ano de 1844. Né? Quem estudou aí a última lição, a lição 10, o capítulo 10, vocês vão lembrar aí do que nós falamos. Hoje, nós estamos no capítulo 11. O capítulo 11, então, ele trata exatamente desse período, né, aí do julgamento que vai acontecer até a abertura, né, ou melhor dizendo, até o toque da sétima trombeta. Tá? Então, é isso que nós vamos estar estudando hoje. Ok? Então, fica aí com a gente até o final, que você vai se surpreender com essa mensagem, uma mensagem muito importante, né, revelações muito importantes para nós na lição de hoje. Então, vamos lá. As duas testemunhas divinas, elas são parte da sexta trombeta. Então, no Apocalipse, nós temos ali duas testemunhas, é apresentada duas testemunhas. Né? E essas duas testemunhas, elas fazem parte da sexta trombeta. Né? Elas fazem parte do enredo da sexta trombeta. Então, quem são essas testemunhas? O que isso quer dizer? É isso que a gente também vai estar entendendo hoje, né, no nosso estudo. Então, vamos lá, vamos juntos aí para que a gente possa estar compreendendo a mensagem de hoje. Que ações simbólicas, né, a primeira pergunta que nos fala, foram ordenadas a João
depois da decepção, né, de 1844, Apocalipse 1, verso 1, e fala o seguinte: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então, João, ele tem nessa sua revelação, nessa sua visão, ele tem aí que é mandado, né, que ele se levante e faça medição do templo de Deus e do altar e os que nele adoram. Mas o que é isso? Por que medir, né? Medir aí o templo, o altar e até mesmo as pessoas? O que isso tem a ver? Por que existe essa interpretação, essa profecia, né? Dizendo para ele fazer esse tipo de coisa. Vamos entender aí com detalhes o que isso significa, qual a sua interpretação. Medir, né, um edifício ou móvel envolve em restaurá-lo ou reconstruí-lo. Né? Se você quer fazer uma reforma, se você quer colocar, como você vai colocar ali, né, uma parede, né, da sua casa, uma parede externa, você quer, ou interna, seja, você quer colocar aí pastilhas, né, ou azulejos, né, você vai fazer o quê? Você tem que medir primeiro, né, para você restaurar aquela parede, ou reconstruir aquela parede, ou aquele ambiente. Então, medir tem a ver com restauração ou reconstrução. Né? Sempre você vai precisar medir algo para restaurar ou reconstruir. Medir, né, ao que adora, ou aos que adoram, significa, então, avaliar ou julgar. Aqui nós estamos, então, tratando numa questão de julgamento, né? Então, vamos avaliar essas pessoas, vamos medir essas pessoas. Que ela fala que ela para medir o templo, né? Vamos voltar aqui no slide. Né? A ordem era que medisse, né, o templo de Deus, o altar de Deus e os que nele adoram. Né? Então, nesse sentido, nós estamos nos referindo a uma medição simbólica, obviamente, mas no sentido espiritual, porque tem ali dois elementos, né, que fazem parte de algo espiritual, que é o templo, né, de Deus e o altar de Deus. Então, né, e os que nele adoram, então são pessoas. Né? Então, estamos tratando no sentido espiritual. Então, o que isso, né, significa? O que isso tem a ver? Né? Vamos lá voltar. Então, a segunda pergunta, ela vem já trazendo uma certo clareamento, né, daquilo que o verso anterior quer dizer. O que não deve ser medido e que período é evocado? Apocalipse 11, 2 e 3. Fala assim: deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, aqui nós temos outros elementos que nos mostram, então, que é realmente uma profecia, que é algo espiritual, é algo profético. Né? Então, ele fala que não era para medir fora do templo. Né? No templo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos ali, né, os compartimentos, o átrio, tínhamos o santo e tínhamos o santíssimo. Mas aqui fala que não é para medir fora do templo. Então, o que estava fora do templo não era para ser medido, somente o que estava dentro do templo. O átrio, o santo e o santíssimo. Né? Então, coloca nesse sentido. Tá? E aí, vem aí, então, uma profecia de tempo, né? Que fala que essa parte, que não faz parte do tempo, né, foi dado às nações. E fala que eles vão pisar a cidade santa. Como assim pisar a cidade santa? E fala que é por 42 meses.
E aí ele continua, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Né? Estar vestido de saco significava luto, pranto. Então, o que isso tem a ver? Vamos lá, vamos começar a entender isso melhor. João, então, ele foi proibido de medir o quê? A corte dos gentios. Porque se o templo significava algo santo, o povo do santo de Deus, né? Então, ele estava se referindo aí a algo de Deus, reservado para Deus, né? Um local que era dedicado a Deus. Agora, um outro sentido, né? Nós estamos vendo aí que João que não deveria medir fora do templo. Então, esse medir fora do templo, numa interpretação profética, está se referindo, então, à corte dos gentios, quer dizer, aqueles que não estão seguindo os preceitos de Deus, aqueles que não estão seguindo a vontade de Deus. Então, é nisso que está se referindo. Né? O juízo investigativo, né, que começou em 1844, ele é, então, para o povo de Deus. Então, estar medindo, ou estar avaliando, ou estar julgando, tem a ver com o povo de Deus, que é o templo. Né? O templo, o altar e o povo de Deus. Então, essa parte aí está se referindo a um juízo, ou uma investigação a respeito do povo de Deus. Então, o juízo de 1844, que é o chamado de juízo investigativo, ou juízo pré-advento, ele está relacionado ao julgamento dos sinceros de Deus, aqueles que morreram aceitando a Cristo Jesus e até também aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, os sinceros, os fiéis, os que se entregaram a Cristo e que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Então, é nesse sentido que esse julgamento, ou essa medição, ela está se referindo a um juízo investigativo do povo de Deus, que ocorre, então, em 1844. Né? Então, quer dizer, primeiro vai ser julgado os filhos da casa de Israel. Então, quer dizer, o povo de Deus, aquele povo sincero, que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então, seguindo, os ímpios, então, devem ser julgados durante o período do milênio. Né? E nós vamos entender aqui parte já disso. O que isso significa? Que milênio é esse? Como que isso significa? Vamos só dar uma palhinha, porque o estudo mais aprofundado do milênio está lá na frente, um pouquinho mais na frente, no Apocalipse, mas aqui já dá uma ideia, né, exatamente do que nos espera nos capítulos seguintes. Tá bom? Bem, os gentios, então, pisotearam a cidade santa por 42 meses, o equivalente a 1260 dias proféticos. Lá no verso fala exatamente disso, de que eles haviam pisado, né, esses gentios, né, a cidade santa por 42 meses. Se você pegar e multiplicar 42 vezes 30, que cada mês corresponderia, então, a 30 dias, né, porque os meses para os judeus, né, para os israelitas, né, lá, no caso, os judeus, na época, representavam 30 dias. Então, se formos colocar aí 42 vezes 30, vai dar 1260. Então, lá no verso, né, que fala sobre isso, vamos voltar aqui, né, voltamos, e aqui, ó, que fala lá, né, que pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco, são exatamente o mesmo período de tempo. Não são duas profecias de tempo. Na verdade, são uma só. Né? O período em que a cidade santa foi pisoteada por 42 meses, e nesse período de 42 meses, as duas testemunhas elas estariam profetizando, então, né, com vestidas de pano de saco. Quer dizer, no caso, profetizando por 1260 dias. Ok? Deu aí para a gente compreender? Se você tiver alguma dúvida, como hoje é gravado, a gente não está ao vivo, se tiver alguma dúvida, coloca embaixo nos comentários. E aproveitando para poder dizer você que você
se inscrever aqui no canal da nossa igreja, e haja glória, você vai aqui embaixo, tem um botão de inscreva-se, você vai se inscrever ali para você receber as notificações quando nós estivermos aí, né, com vídeos novos, os nossos cultos de sábado, né, pela manhã, com a escola sabatina, com culto. Né, então, você se inscreve, você vai receber ali o anúncio dos nossos vídeos, né, aqui também do nosso curso, você vai receber lá. E ano que vem temos outras coisas que queremos fazer aqui também no canal, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? Mas, então, se inscreve e aproveita e curte também o nosso tema de hoje. Você curtindo, o YouTube ele vai fazer o quê? Ele vai ver que esse tema é um tema relevante e ele encaminha isso para outras pessoas. Vamos nos ajudar aqui a levarmos essas verdades, a levarmos essas mensagens de esperança para as pessoas que precisam conhecer mais a respeito, tá, dessas verdades bíblicas, tá bom? Então, conto com você aí. Então, se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo nos comentários você coloca a sua dúvida e assim, à medida que as dúvidas forem chegando, eu vou respondendo, né, para vocês, tá bom? Então, seguindo, né, aqui no nosso estudo, então entendemos que essas pessoas que ele fala, que fala lá, né, que não é para medir fora do templo, né? Então, quer dizer, significa os gentios, quer dizer, não era para julgar os gentios ainda, né? Era para julgar o povo de Deus. Só que nesse interim, os gentios eles iriam pisotear a cidade santa por 42 meses, ou o equivalente a 1.260 dias proféticos, ok? Bem, Jesus, então, também, né, ele interpretou este período de 42 meses, né, com os 3 anos, ou os 3 tempos e meio de Daniel. Aí em Daniel, lembra que a gente falou sobre os 3 tempos e meio? Que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Isso acontece, esse Daniel profetizou isso aí. Né? E esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, significa, então, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, então 1 ano mais 2 anos, 3 anos, e meio tempo, então seria, então, 3 anos e meio, né? O correspondente aí a 1.260 dias, né? 3 anos e meio, né? Nós teremos, então, aí um período, né, de 42 meses, se você multiplicar aí, né, 12, né, por esse valor, né, de 3 anos e meio, você vai chegar a 42. Né? E 42 dividido, multiplicado por 30, né? Porque 42 meses multiplicado por 30, a gente vai chegar a 1.260 dias, que são 1.260 anos. Então, tá aí, chegamos à mesma profecia. Então, essa profecia está se referindo ao mesmo período de tempo. Tá bom? Agora, o que é isso? O que aconteceu nesse período? Vamos lá, vamos entender mais. O outro ponto interessante lá fala sobre a Cidade Santa. Que Cidade Santa é essa? A Cidade Santa, né, ela é representada aí como o cristianismo fiel, o povo fiel de Deus, aqueles que estão obedecendo às verdades de Deus, que durante as eras, né, da igreja cristã permaneceram firmes, permaneceram fiéis, não se venderam, né, às práticas erradas, né, que foram introduzidas dentro da igreja através do paganismo. Nós já falamos sobre isso nas lições para trás. Se você está assistindo essa lição agora, volta lá atrás, vai lá nas primeiras lições, né, que falar sobre as 7 cartas, 7 igrejas, né, os 7 selos, e você vai entender o que nós estamos tratando aqui. Né? Então, a Cidade Santa, ela se refere aos cristãos fiéis, né? Aqueles que permaneceram firmes na palavra de Deus durante essas eras, né, todas que nós tivemos na história da igreja cristã, onde, infelizmente, né, houve perseguição contra esses cristãos fiéis, né, dentro do período da igreja cristã, os cristãos perseguindo cristãos, né, onde nós vimos aí no passado, que foi a chamada Santa Inquisição, né, e aí nós tivemos muitos e muitos problemas, né, com a fé, né, de manter a fé. Então, esses
cristãos fiéis, né, são chamados aqui de cidade santa, quer dizer, aqueles que permaneceram firmes a Deus. Por que cidade santa, hein? Por que será isso? É porque a recompensa deles, como nós já vimos, né, fala exatamente disso, que a recompensa deles é herdarem, é estarem na cidade santa. Então, eles são cidadãos da cidade santa. Okay? É nesse sentido aí que a profecia fala sobre esses aí que perseguiram a cidade santa, pisaram a cidade santa durante os 42 meses, os 1.260 dias, né, proféticos, são 1.260 anos, tá bom? Ou os 3 anos e meio. Vamos lá. E os gentios, né, então, eles são como um símbolo da Roma imperial, né, Roma que perseguiu os cristãos, né, e Roma papal, que depois de se tornar, né, o Império Romano se desfacelar, o Império, então, ele se desfacela e entra agora em evidência Roma papal, né, quando, então, os papas assumem o poder. E esse período de 1.260 dias, ele se cumpre exatamente à risca, né, na história, quando é colocado o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, e durante 1.260 anos, ele então impera, ele se coloca então com um poder perseguidor contra o povo fiel de Deus, aqueles que queriam seguir à risca a Bíblia, as verdades de Deus, e não estar aí sujeitos às implicações, né, do paganismo, né, que foi introduzido dentro da igreja. Tá bom? Então, é nesse sentido aí. Então, gentios representam, então, Roma imperial, né, e também a Roma papal, com um poder perseguidor. Vamos lá. Um dia profético, né? Ele equivale, então, a um ano. Nós falamos aqui, né, dos 1.260 dias proféticos, que equivale a um ano. Ezequiel 4:6, ele traz essa evidência, né? Pega aí a sua Bíblia, né? Pega aí a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia, pega aí, abre aí o livro de Ezequiel, no capítulo 4, estou abrindo aqui a minha, vocês não podem me ver, né, que estamos aí na tela, mas eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, você abre aí a sua e leia aí, ao Ezequiel 4 e o verso 6. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: quando tiveres cumpridos esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Aí o verso 7 agora, né? Verso 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Está vendo aí? Cada dia por um ano. E aí o verso continua, mas o importante até aqui, para que nós entendamos que em profecia, no verso 6, é dada uma profecia, e aí, então, no verso 7, ele coloca essa profecia como sendo, então, os 40 dias, né, como sendo 40 anos, cada dia por um ano. Então, é assim que a gente tem essa interpretação profética, né, de dia, né, profético. Um dia profético que equivale a um ano. Bom, vamos lá, vamos seguir. O julgamento para o povo de Deus, então, ele foi representado no rito do dia da expiação. Uma vez por ano, existia um dia todo especial para o povo de Israel. E esse dia era chamado Dia da Expiação, ou o Yom Kippur, ou o Dia do Julgamento, quando o povo de Israel ele ia, né, naquele dia, estar sendo julgado por Deus. Então, esse julgamento para o povo de Deus, ele é representado nesse rito. É o momento em que é mostrado, né, que Deus aceita o sacrifício pelo povo de Israel, e esse povo, então, ele é purificado de todos os seus pecados, se tornam dignos de serem chamados, né, filhos e filhas de Deus, né, e receberem a herança que Deus, então, concede a eles. Então, é muito bonito isso daí, né? Mais para frente, quem sabe, nós podemos estar fazendo aqui uma série só falando sobre o santuário, eu creio que também vai ser muito útil para a gente também. Bom, vamos lá. Medir o templo
de Apocalipse 11:1 corresponde a purificar o santuário de Daniel 8:14. Então, medir esse tempo, está lá em Apocalipse 11:1, ele fala para poder fazer a medição do tempo. Equivale ou corresponde à purificação do santuário que está lá em Daniel 8:14, nós lemos na semana passada, né, até 2.300 tardes, manhãs, o santuário será purificado. Então, as duas profecias de Daniel 8:14 e de Apocalipse 11:1, elas estão correlacionadas. Então, nós estamos tratando, né, de um mesmo tema, né, aqui representado. Os dois santos de Deus, né, que falam em Daniel 8, lá também Daniel 8 fala de dois santos de Deus, são equivalentes também às duas testemunhas que aparecem aqui no capítulo 11 de Apocalipse, nessas duas testemunhas de Deus. Também equivalem. Então, como eu falei, estão bem correlacionados aí os dois capítulos, né? Tanto de Daniel 8 quanto de Apocalipse 11. Então, duas testemunhas, né, carregam a ideia de julgamento. Porque para que existe testemunha? Aonde que existem testemunhas? Né? Tirando o casamento, né? Nós temos ali na cerimônia, né, as testemunhas, né, no casamento, né, mais propriamente, testemunha ela é usada onde? No caso de haver aí, né, um julgamento, um processo, né, de julgamento. Então, nós estamos falando exatamente disso, de um processo de julgamento. Então, por isso é necessário essas duas testemunhas, né? Então, aqui é colocada essas duas testemunhas. A pergunta 3 agora vem nos dizer o seguinte: quem são essas duas testemunhas de Deus na Terra? Quem são essas pessoas? Né? Essas duas testemunhas. Apocalipse 11, 4-6 nos diz: essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, aqui trata, né, dessas duas testemunhas, colocando alguns pontos interessantes aí, né? São duas oliveiras, dois castiçais, né, que estão diante de Deus, né? E vem trazendo aí que se alguém quiser fazer mal, poderá sair fogo da sua boca, né, vai devorar os inimigos. Então, o que isso quer dizer? O que está se referindo a que ou a quem, né, essa profecia? Né? João 5,39 já começa a nos clarear aqui, porque fala o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, elas testificam de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse isso. Então, a Bíblia testifica de Jesus. Né? Ela leva a Cristo, mostra Jesus, desde o Antigo Testamento, lá do Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, né? Já mostra, já leva a Cristo. As profecias do Antigo Testamento também levam a Cristo. E as do Novo Testamento também. Então, aqui fala que as Escrituras, a Bíblia, elas testificam de Jesus. O testemunho de todos os profetas do Antigo Testamento é uma dessas testemunhas. Então, a primeira testemunha aí, falando que são duas, né, tem a ver com esse testemunho de todos os profetas do Antigo Testamento. Então, nós estamos aí falando sobre esses profetas do Antigo Testamento. Bom, esse é o primeiro ponto. A primeira testemunha é o Antigo Testamento. Então, como falei com vocês, desde lá de Gênesis 3,15, percorrendo por todos os profetas, inclusive né, aquele momento em que Jesus está ali, que aparece no caminho de Emaús, quando há os dois discípulos, né, ali que estão indo para Emaús, ali
desorientados, decepcionados, porque seu mestre havia morrido na cruz. Quando eles estão indo, Jesus aparece, ele fala assim, que ele começou por Moisés e discorreu por todos os profetas. Ele expunha a eles as profecias que testificavam dele, né, de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele está com os seus profetas, direcionando, testemunhando de Jesus, falando de Cristo, em várias partes do Antigo Testamento. Então, a primeira testemunha aí representada é o Antigo Testamento. E o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento é a segunda testemunha. Porque nós temos aí até essa imagem, né? A imagem de Estevão, quando profetizou, né? Quando falou, né? Junto ali ao Sinédrio, ele testemunhou de quem? De Cristo. E ele expôs exatamente as profecias do Antigo Testamento. Ele testemunhou. E todos os outros apóstolos, né, após ali o apedrejamento de Estevão, também testemunharam de Cristo. Foram fiéis testemunhas de Deus. E essas pessoas, né, testemunharam isso como? Através da Bíblia, do Novo Testamento. Escreveram cartas, escreveram mensagens inspiradas por Deus, né, para que chegasse até nós hoje verdades que são importantíssimas para a nossa salvação. Então, o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento é a segunda testemunha. Então, nós temos essas duas testemunhas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas são as duas testemunhas, né, que estão vestidas de saco. Portanto, podemos claramente entender que as duas testemunhas, eles formam o quê? Uma única Bíblia. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, né, é uma só, com essas duas testemunhas ali, né, que estão pregando, né, estão falando, testemunhando do amor de Deus, das verdades de Deus, que estão contidas nas suas palavras. Ok? As Escrituras guiaram o remanescente de Apocalipse 10, que no tempo do fim, deixou a Babilônia simbólica para restaurar o santuário celestial. E nós vamos entender mais sobre essa Babilônia simbólica mais um pouquinho para frente. Guarda aí. Né? Mas o importante é entendermos que este remanescente fiel, de Apocalipse 10, nós estudamos na semana passada, né? Esses remanescentes fiéis, eles, né, estiveram o quê? Firmes, né? Firmes na palavra de Deus, e estiveram agora restaurando, né, as verdades do santuário celestial, levando a mensagem verdadeira, e levam essa mensagem verdadeira para as pessoas que ainda não conhecem. Pessoas como você, pessoas como eu também, que no passado não entendia, hoje entendo. E aqui estou transmitindo para você. E hoje eu repasso isso para vocês. Vocês hoje estão ouvindo essas verdades que são de tamanha importância para a vida espiritual de vocês, principalmente nos nossos últimos dias. Bom, então, esses remanescentes, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, guiaram o remanescente, né, para que eles pudessem, então, estar restaurando as verdades celestiais do santuário. Ok? As duas testemunhas também aludem a Moisés e Elias. Né? Nós vemos que lá fala, né, sobre Moisés, eles são elas, Moisés e Elias. E nesse sentido, os futuristas, né, a linha de interpretação profética futurista, ela coloca aí de uma forma literal de que Moisés e Elias são essas duas testemunhas, que eles vão aparecer aqui na Terra, mais propriamente lá, né, em Israel, e vão pregar em Israel para converter os judeus, né, lá em Israel, e ali eles estarão pregando durante 3 anos e meio. Né, estarão pregando durante 3 anos e meio. Então, isso é algo que equivocado, né? Não tem como ser Moisés e Elias, por alguns motivos claros. Primeiro ponto, né? Essa parte é o quê? Profética, não é simbólica. Né? Essa parte é profética. Então,
não há aí um simbolismo, né, sendo mostrado aí. Não há um simbolismo. O que nós temos aí são o quê? São coisas, né, profecias simbólicas, são símbolos. Até agora vocês só viram símbolos. Não há nada, né, aí literal. Então não posso colocar Moisés como Moisés mesmo e Elias como Elias mesmo. Não tenho condição de colocar isso daí. Né? Outro ponto interessante, né, é que se coloca, então, que Moisés, né, ele está, e Moisés e Elias, eles então aparecem e vão pregar durante 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio que eles colocam são literais. Né? São literais. Então, quer dizer, nós vimos ali que não é literal. Né? Não é literal. Então, esses 3 anos e meio, né, são proféticos. Né? Então, Moisés não vai ficar, ou 3 tempos, né, e meio, né, são proféticos. Então, quer dizer, não tem como, né, ser Moisés e Elias, é impossível que seja esse processo aí. Né? Acho que eu gostaria até de acertar aqui. Na verdade, fala que eles vão profetizar por 1.260 dias. Então, eles colocam os 1.260 dias como dias literais. Né? É o que a interpretação profética futurista crê. São 1.260 dias literais. E que durante 3 dias e meio, né, no caso ali, né, Moisés e Elias estariam, o corpo deles estaria espalhado lá pela praça, né? Vocês vão entender aí que vamos chegar nesse ponto aqui um pouquinho mais à frente. Mas, enfim, mas não é Moisés e Elias. Quando se fala sobre Moisés e Elias, está se denotando aí aos grandes profetas do passado. Moisés, o grande líder, né, que guiou o povo de Deus no passado, e Elias, né, o grande profeta, né, que restaurou, né, as verdades do povo de Israel, né, que estava ali estava envolvido na idolatria, né, foi ali trazida para Israel por intermédio de Acabe pela sua esposa Jezabel. Então aí está nos mostrando que seriam assim os grandes profetas, né? Os grandes profetas, eles estariam então aí trazendo essa restauração para o povo. Então, mostra um processo de restauração. É nesse sentido que está querendo dizer. E não de que Moisés realmente e Elias realmente estariam vindo aqui. E outro ponto também, né, que até um dia desse a gente estava conversando, né, com alguns irmãos lá na igreja, se colocarmos aí que Moisés e Elias, eles que hoje estão no céu, Moisés morreu, foi ressuscitado e está no céu, né? E Elias foi transladado e está no céu, né? Então, se formos pegar e formos entender de que eles lá estão no céu, então Deus manda eles para a terra, para eles o quê? Morrerem, passarem pela morte. Né? Moisés mais uma vez e Elias pela primeira vez sofrerem. Por que isso? Entendeu? Não há um sentido, né, muito claro nisso daí. Mas só o fato de nós entendermos de que dentro de uma linha profética, né, do que nós estamos estudando ali, tudo que vem trazendo são símbolos, eu não posso querer colocar agora algo literal aqui, neste momento. Tá? Então, essas 2 testemunhas não são Moisés realmente nem Elias, mas sim são aí, né, uma representatividade de restauração, de reconstrução, para que reconduza o povo de Deus para as verdades, conduza o povo de Deus para a salvação eterna. Então, nós estamos nos referindo nesse sentido, que hoje eles estão no céu. Moisés representando todos aqueles que morreram e que ressuscitaram e estarão vivendo, né, que morreram, né, ou morrerão, né, e ressuscitarão, né, por ocasião da volta de Jesus, para viver com Deus para todo sempre no céu. E Elias, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, que serão, então, arrebatados, transformados, transladados, e então viverão para todo sempre com o Senhor também. Tá bom? Então é nesse sentido aí. Bem, pergunta 4. Quem foi
capaz de vencer as duas testemunhas de Deus. Apocalipse 11, 7 e 8 fala o seguinte: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente, presta atenção aqui, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aqui nós temos vários elementos, né, que mostram que é mais um texto profético. Né? Primeiro ponto, que ainda continua falando dessas testemunhas, né? Quando eles acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo. Então, entra aqui, né, um outro simbolismo de uma besta que sobe do abismo. Né? Fala que vai fazer guerra contra, né, a palavra de Deus, né, que nós entendemos que essas duas testemunhas é a palavra de Deus, e vai vencer essa batalha, né, vai vencer a palavra de Deus e vai os matar. Né? E aí os seus corpos vão estar mortos, né, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Bem, vamos entender aí, né, e falando que o Senhor também foi crucificado. Jesus não foi crucificado nem em Sodoma e nem no Egito. Então, é simbolismo. Tá? Então, vamos entender melhor. As bestas apocalípticas aqui simbolizam o quê? Reinos. Tá? Estamos tratando de reinos. Besta significa animal. Né? E animal, em profecia, significa poder, rei ou reino. Então, nós estamos tratando de um poder, um rei ou um reino. Então, nós estamos tratando, então, no caso de reino. Essa besta que emerge do mar simboliza a França. Por que a França? Vamos entender com mais detalhes por que a França. Né? Lá na profecia, fala então ali, como eu falei com vocês, como Sodoma e Egito. Que foram esses dois reinos, né? Ou esses dois poderes? Sodoma foi uma cidade, ou um reino, né? Totalmente promíscuo, onde a promiscuidade ela imperava, né? O paganismo estava ali presente. O Egito era uma nação totalmente pagã, né? Onde tinham vários deuses, né? Tinha Deus para tudo, né? No Egito. Infelizmente, o povo de Israel ficou cativo nas mãos desse, né, reino, né, durante 400 anos. Convivendo com todos esses rituais pagãos. Né? Então, nós temos aí uma situação onde nós temos o Egito como um reino pagão e Sodoma como uma cidade promíscua, onde a promiscuidade imperava. Será que isso aqui está correlacionado com a França ou com essa besta que sobe do abismo? Sim, está relacionado, diretamente relacionado. Por quê? Exatamente, né, no período em que a França, né, ela, na Revolução Francesa, ela até destrona o Papa da época, né, há ali grandes momentos em que o paganismo, né? Vamos dizer que seria bem o paganismo, né? Mas também podemos dizer paganismo. O paganismo e também o ateísmo, ele impera dentro da França. Isso está aí nos livros de história, está aí no Google, né? Você vai entender isso de uma forma clara. Vamos avançar um pouquinho, que você vai compreender um pouquinho mais, mas tem tudo a ver com esse momento, tá? Que nós estamos vendo aqui. A pergunta 5 vai esclarecer um pouco mais sobre isso. Olha bem, o que aconteceu com as duas testemunhas depois que todos os apóstatas comemoraram sua morte? Apocalipse 11, 9 a 12. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão,
e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram até o céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, aqui mostra um momento de regozijo dos ímpios, dos apóstolos, né? Ficaram felizes com a morte, né, dessas 2 testemunhas. Nós estamos falando aqui, interpretando que representa a Bíblia, a palavra de Deus, né? E eles ficaram felizes com isso, se presentearam, se alegraram, se regozijaram, fizeram festas e tudo mais, né? Mas, né, isso durante 3 dias e meio. Então, estamos vendo um período de 3 anos e meio, né? Que é uma profecia. Então, um dia representa, né, um ano, então nós estamos num período de 3 anos e meio. E durante esse período de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas foram ressuscitadas, porque o Espírito de vida de Deus entrou nelas, né? E elas se puseram em pé novamente, né? E aí aqueles ímpios, eles temeram e então eles viram, né, quando essas 2 testemunhas que haviam sido mortas, né, estavam com seus corpos na praça, né, como coloca ali na profecia, elas então se colocaram de pé, ressuscitaram, subiram ao céu. Deus pediu, falou para elas subirem para aqui, né? Isso representa supremacia, isso representa divindade, né? Eles foram ao céu e se apareceram numa nuvem, quer dizer, num local alto, onde, quer dizer, aquilo se tornou, né, notório para todo mundo, e eles, então, seus inimigos, né, esses ímpios, esses apóstolos, essa besta que emerge, né, do abismo, ela, então, viram isso acontecer. Bom, mas vamos compreender melhor, né, o que é a morte das 2 testemunhas. Foi o período em que a Bíblia ela foi colocada como que ela era um livro proscrito. Existiu um momento em que a Bíblia, né, foram pegas as Bíblias que existiam, né, na França, foram pegas as Bíblias, e essas Bíblias foram colocadas, empilhadas em praça pública, jogadas todas em praça pública, e lá foram queimadas, todas as Bíblias foram queimadas em praça pública. Tá? Fala lá, lembra que os seus corpos estariam mortos na grande cidade, na praça da grande cidade. Então, elas foram queimadas em praça pública, né? Fizeram uma grande fogueira e pegaram fogo. E a França foi o único país no mundo, na história mundial, né, de que, através de sua Assembleia Constituinte, quer dizer, o equivalente aí à Câmara dos Deputados, né, aqui no Brasil, promulgou uma lei dizendo que Deus não existe. Se tornou uma nação de ateus. E o ateísmo moderno, ele vem exatamente da França. E nesse período em que a França ela se coloca aí como uma nação pagã, né, ateia, né, ela passa agora a colocar uma mulher nua, simbolizando a deusa da razão. Foi-se instituído na França uma semana de 10 dias, e não de 7, de 10 dias. E a cada, né, semana, essa deusa da razão, ela passava pelas ruas, né, nua, uma mulher, ela estava nua nesse cortejo, e as pessoas, de uma forma promíscua, elas faziam o quê? Elas faziam orgias nas ruas.
Para quê? Para adorar a deusa da razão. Então, a razão foi colocada no lugar de Deus. Né? Quer dizer, lembra-se que fala lá sobre Sodoma. Sodoma, uma nação totalmente promíscua. A França passou, através dessa deusa da razão, estar agindo de forma promíscua. Isso está na história. Pesquisa aí no Google. Não confia só em mim, pesquisa no Google. Tá? E também, né, pagã, porque ela coloca o quê? Que Deus não existe, né? E institui, então, uma mulher como a deusa da razão, que constitui um novo Deus, né? Um novo Deus, que é a deusa da razão. E então promove o ateísmo dentro da nação. Egito, né? Nação pagã, idólatra. Então, é por isso que lá na profecia fala exatamente sobre Sodoma e Egito. É nesse sentido que ele fala. E fala assim, ali, né, de que o Senhor foi crucificado, né? Isso quer dizer o quê? Que eles, então, da mesma forma que Roma, né, imperial, né, através de Pilatos, né, vai lá e manda crucificar Cristo, da mesma forma eles matam as verdades e os sacrifícios, né, de Jesus ali nesse sentido. Né? Porque eles não aceitam mais a Deus ou a Cristo como sendo o Deus verdadeiro, aquele Deus que pode todas as coisas. Então, a Bíblia, ela é queimada, ela é tirada das pessoas. Não se pode mais estudar a Bíblia, é proibido, porque a Bíblia, na verdade, não tem valor algum. Foi isso que eles colocaram. Por isso que fala que as duas testemunhas estavam ali sendo mortas. É nesse sentido aí. Tá bom? É nesse sentido. Então, nesse momento, né, em que isso tudo acontece, né, durante exatamente, tá? Exatamente, durante 3 anos e meio, isso tudo impera dentro da França. Isso impera na França. Só que, passado esses 3 anos e meio, após, né, a Revolução Francesa, após o momento em que é colocado, né, de que Deus não existe e tudo mais, essas duas testemunhas, elas ressuscitam. E como? Porque a situação da França, ela ficou insustentável. A grande revolução, ela perde a sua força. Né? As pessoas não começaram a não aceitar, porque o país entrou em uma crise profunda. Faltava-se alimentos, faltava-se comida, né, remédios, faltava-se, né, de tudo. Por quê? Uma nação que rejeitou totalmente a Deus, agora foi entregue a Satanás. Então, o mal imperou. Então, quando eles viram que a situação estava difícil, o que eles fazem? Eles revogam, né, aqueles decretos, aquelas leis que colocavam, então, que Deus não existia e tudo mais, revoga-se isso tudo. Restitui-se, né, a religião. E aí, a Bíblia, ela começa novamente a ser pregada, não só na França, mas de uma forma muito mais profusa em toda a Europa. E isso cresce de uma forma muito grande. Cresce de uma forma tão grande, né, que abre-se aí as sociedades bíblicas. Né? Começa-se a se estudar mais profundamente a Bíblia. Começa-se a ter um movimento maior das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, há uma evidência, há uma mostra muito grande, né, das verdades de Deus. E quando isso acontece, é como que se as duas testemunhas subissem ao céu, estivessem entre as nuvens, e todos aqueles ímpios, ou aquelas pessoas que viram, né, elas subindo ao céu, quer dizer, suas palavras serem pregadas, serem anunciadas, serem divulgadas para todo, né, o mundo, passa-se, então, a ter uma predominância. E todos passam a olhar para a Bíblia.
a ver a Bíblia. Pessoas que antes tinham aceitado aquela doutrina ateísta começam a mudar. Então, há uma transformação. Então, há a ressurreição das duas testemunhas. A Bíblia volta a ter o seu papel de predominância. A Bíblia volta a estar ao alcance das pessoas através das sociedades bíblicas. Antes, Bíblias que só iam para o clero, agora passam a estar na mão das pessoas de uma forma muito mais simples. Hoje, você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você está estudando aí na sua casa através da sua Bíblia. Você tem a Bíblia na mão. Hoje você tem Bíblia, né, no celular. Hoje você tem Bíblia, né, das mais diversas traduções. É o livro mais lido em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo, mais difundido em todo o mundo. Então, há, né, uma ressurreição dessas duas testemunhas. Ok? Agora, que incidente acompanhou a ascensão das duas testemunhas? Então, nós vemos aí um retorno, né, da Bíblia, da palavra de Deus, né, para o mundo todo. Agora, que incidente acompanha a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse 11, 13 e 14? Vamos lá. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. E deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Nós já falamos aí do ai, né, que a quinta, a sexta e a sétima trombeta são chamadas dos 3 ais. Então, o segundo ai, que é a sexta trombeta, ela tem sido passada, fala aqui. Ele foi o quê? Passado. E o terceiro ai cedo virá. Então, já houve o período do segundo ai. Então, agora estamos chegando no período do terceiro ai, ou da 7ª trombeta. Mas o que significa esse grande terremoto? Vamos entender melhor isso aí. O terremoto que é anunciado, ele é simbólico, não é um terremoto literal, é algo simbólico. Tá? Não interpretem como um grande terremoto de Lisboa, não é esse. O terremoto de Lisboa ele tem sua predominância, sim, lá na profecia que haveria terremoto, um grande terremoto, o escurecimento do sol, né, a lua e sangue, isso tudo tem a ver ali. Mas aqui, é a chuva das estrelas, né? Mas aqui é um terremoto simbólico. Bom, o que isso quer dizer? Foi revogado o poder civil do bispo de Roma em 1793 e a invasão do Vaticano com a captura do Papa Pio VI em 1798. Nós vimos isso aí por quem? Por Berthier, né, capitão, né, de Napoleão Bonaparte, que foram lá prender o Papa. Nós falamos sobre isso, né, nas 2 lições atrás. O Papa Pio VI foi preso, levado cativo, exilado, e lá morreu, né, na prisão. E foi uma chamada ferida de morte, né, que foi dada sobre o papado, que estava na soberania durante quanto tempo? 1.260 anos. Né? Foi o final dos 1.260 anos, em 1798. Tá? Então, houve esse período aí. E aí, a morte e a ressurreição das testemunhas, eles, então, se tornaram o quê? Uma bênção. Porque houve uma revolução, uma mexida geral nisso daí. Né? Se tornaram uma bênção. Essa morte e essa ressurreição. Por quê? A morte foi uma bênção? Foi, no seguinte sentido, porque se houve morte, haveria de ter a ressurreição. Então, as duas testemunhas, elas testemunharam durante 1.260 dias as verdades de Deus. Então, aquele período de 1.260 dias de supremacia papal, sempre houve um remanescente fiel de Deus que manteve as verdades de Deus vivas, mesmo que por mais pequena que fosse a chama, as verdades de Deus elas estavam vivas, acesas. Né? E quando nós chegamos aqui na morte da palavra, né? No caso aí, no momento em que a
Bíblias, né, são colocadas, queimadas em praça pública e retirado todo o poder papal e tudo mais, né, e após, então, a sua ressurreição, se torna uma bênção, porque foi com maior afinco que as pessoas buscaram a palavra de Deus. Foi com maior afinco que as pessoas se inteiraram da palavra de Deus. Não sei quantos aqui já viram um vídeo na internet que mostra, né, as Bíblias chegando lá na China, para os chineses, né, que lá é proibido, né, com muito, assim, muito dificuldade, né, que as Bíblias elas chegam até a China, pois é um país comunista. E aí é um vídeo quando os chineses, alguns chineses chegam ali com uma caixa cheia de Bíblias, eles pegam, eles abrem a caixa e quando veem que são Bíblias, eles abraçam a Bíblia, beijam a Bíblia, choram, porque eles estão com a palavra de Deus nas mãos. Então, quando há recenciamento, né, principalmente no caso aí deles, né, que é da Bíblia, então, quer dizer, quando houve esse momento de recenciamento da palavra, as pessoas buscaram mais e mais o estudo da palavra de Deus. É quando as coisas parecem que estão apertadas, é que a gente acorda, né, para estudar mais a palavra de Deus. Tem você estudado a sua Bíblia? Tem você pesquisado a sua Bíblia? Você tem a liberdade de estar na Bíblia. Muitos hoje não têm essa condição de estarem aí com a Bíblia nas mãos. Mas hoje você tem. Então, dê valor a isso que você tem na mão, essa liberdade que você tem na mão. Porque pode chegar um momento que você não vai poder tê-la mais nas suas mãos. Então, preste bastante atenção nesse sentido. Então, isso se tornou uma bênção. Então, esse grande terremoto que houve foi quando houve ali, né, esse momento, né, de despertamento, né, de despertamento para as verdades de Deus. Então, essas pessoas passam a temer a Deus e dar glória a Ele, né, porque compreendem as verdades de Deus. É levantado novamente, né, as verdades de Deus para as pessoas naquele período. E houve um revivamento do estudo da palavra de Deus, um verdadeiro terremoto. Né? E quando fala ali que as 7.000 homens, né, que foram mortos e tal, nós temos aí, o que 7, novamente o 7 aí aparecendo, né? Quer dizer, um fator de devastação, né, que houve exatamente sobre os ímpios. Né? Houve uma devastação. A palavra de Deus ela se levanta novamente e é pregada com maior afinco, com maior busca. Pergunta 7 aí fala: que evento anunciará o toque da 7ª trombeta? Então, é chegado o momento do toque da 7ª trombeta. Né? Então, que evento vai anunciar isso? Apocalipse 11, versos 15 a 17, nos fala: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, há aí esse anúncio da grande trombeta, desse anúncio desse evento da 7ª trombeta, essa grande e última trombeta. O toque da 7ª trombeta anuncia o começo do reino da glória de Deus. É chegado o momento em que se encerra todo o reino, né, de Satanás sobre essa terra. Então, é o momento em que Jesus ele vem para reivindicar aquilo que é dele por direito, pois ele pagou o preço. Ele é o criador de tudo. Esse planeta foi usurpado, né, das mãos do Senhor, né, porque nós, seres humanos, acabamos aí entregando isso nas mãos de Satanás. Mas agora o Senhor vem para resgatar isso de novo. Né? Então é o momento do começo da glória do reino de Deus. Só que aí implica alguns pontos importantes que acontecem aí, né, nesse início, nesse começo do reino da glória de Deus. A 7ª trombeta, portanto, está anunciando o fim da graça. Chegou o momento de que aquele que pratica justiça seja justo, né, mais ainda. Aquele que é imundo, que seja imundo mais ainda. Chegou o momento do fim, a porta da graça se fecha. É o momento de
que haverá o resgate dos filhos de Deus. O período de julgamento, né, lá de 1844, chega ao fim. É chegado o momento do fim desse julgamento. Os sinceros de Deus, aqueles que foram julgados nesse juízo pré-advento ou juízo investigativo, eles chegam ao fim. E é aqueles, então, que ali foram julgados e considerados aptos, estarão, então, sendo resgatados pelo Senhor. Por isso que ele vem com poder e grande glória para resgatar os seus filhos fiéis. E também começa-se assim, então, as 7 últimas pragas sobre este planeta. Né? É chegado o momento, com o fim da porta da graça, fechamento da porta da graça, né? O povo de Deus já está todo selado. Então já se sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque aqueles que foram aprovados no julgamento do juiz investigativo são de Deus. Então esses estão selados, separados. Mas aqueles que não receberam, então, esse selo de Deus, automaticamente são do inimigo. Não existe meio termo. Né? Então aí começa-se a cair as 7 últimas pragas. Né? E nós vamos estudar sobre as 7 últimas pragas um pouquinho mais à frente. Calma lá que a gente vai chegar. Né? Mas aqui é só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Pergunta 8. Que coisas acontecerão, então, na Terra quando Cristo começar a reinar? Então, quando esse período do reino de Deus começar a acontecer, a 7ª trombeta tocada, né, o que vai acontecer aqui na Terra? Quando, então, isso começar, quando o reino de Cristo começar a ser, né, difundido, né? Quando ele começar aí a exercer o seu reino. Eiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, entra-se esse tempo. Então, alguns pontos aqui eu levantei aqui dessa situação. Primeiro ponto, as nações ficarão enfurecidas. Por que as nações ficarão enfurecidas, meus queridos? Porque até então, o Espírito Santo de Deus, ele estava atuando, controlando as nações, controlando o ser humano. Né? Agora, nós chegamos a um momento em que o Espírito Santo será retirado dos ímpios. Será retirado desta terra, no sentido de segurar os ímpios. Eles estão entregues a um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Não é um espírito controlador. Um espírito que contém os ímpetos, né, mais sombrios do âmago humano. Mas agora o que está nesses ímpios é exatamente o espírito de Satanás. Então, por isso que as nações ficarão enfurecidas. Né? Elas estarão aí, de todas as maneiras, né, fazendo tudo que for terrível, tudo que for mal, vai estar agora nessas nações, nas pessoas. Segundo ponto, Deus enviará a sua ira. Chegará o momento da destruição deste planeta. Deus vai, além das pragas, né, que já estarão caindo, né, isso também representa a ira de Deus, né, como se fala, né, é o mistério, grande mistério de Deus, né, quando, infelizmente, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que quer a salvação dos seus filhos, ele agora tem que agir, né, com a sua ira. Então, isso vai recair sobre a humanidade pervertida, a humanidade que se entregou ao espírito de Satanás. Isso vai acontecer. Infelizmente, Deus é justo, Deus é justiça, e então ele enviará a sua ira. As pragas vão cair sobre essa terra. Chegará a hora de julgar os ímpios mortos. Haverá esse momento do julgamento dos ímpios mortos. Todos os ímpios que morreram e morrerão, né, por ocasião, inclusive, da vinda de Cristo, todos eles serão julgados. Quarto ponto, Deus virá, então, para dar a recompensa
Jesus virá para dar a recompensa aos seus santos, àqueles que permaneceram fiéis, todos os que morreram em Cristo, desde o primeiro fiel, que foi Abel, até os últimos, todos receberão a sua recompensa. Com esta trombeta, todos os inimigos do reino de Deus cairão definitivamente, e os santos reinarão com Cristo para todo o sempre. Então, isso vai acontecer também. Haverá o julgamento. Haverá um momento de julgamento. E aí, a sentença será promulgada. E depois disso tudo, todos nós viveremos com Jesus para todo sempre. Numa terra restaurada, numa terra renovada. E a pergunta que eu tenho a fazer para você hoje é: você quer fazer parte daqueles que irão desfrutar de Cristo em seu reino eterno? Porque isso é prometido para os fiéis. E hoje você está sendo chamado para fazer parte desse povo fiel. Você quer fazer parte desse povo fiel? Porque a sentença dos ímpios já é dada. Já é dada. Já sabemos qual é a recompensa dos ímpios. Não só dos ímpios, como de Satanás, como do falso profeta, como da besta. Então, isso tudo já está programado, que é o lago de fogo e enxofre. Já está separado para eles. Mas para você e para mim, nós temos uma escolha a fazer hoje. Você quer fazer parte desses que irão desfrutar de Cristo em seu reino eterno? Se você deseja isso, se você quer isso para você, eu vou aqui sair aqui do compartilhamento da tela. Eu quero falar com você aqui agora, nesse momento, nós vamos orar juntos. Aí, estou agora te vendo aqui. Né? Se você quer fazer parte desse povo, se você quer realmente ser uma testemunha fiel de Deus, viver para todo sempre com o Senhor no céu, neste momento agora, eu gostaria que você inclinasse a sua fronte aí na sua casa e que agora você me acompanhe nessa oração, que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, que Ele tem um plano todo especial para você. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, nós entendemos que é necessário nos colocarmos ao seu lado para nos tornarmos vencedores em Cristo Jesus. Nós entendemos, ó Pai, que precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida. Nós vimos aqui que durante as eras, durante a história, o inimigo tentou de todas as formas destruir as verdades do Senhor. Mas, graças a Ti, ó Pai, eles não prevaleceram. Eles caíram. A Bíblia, a palavra, as duas testemunhas vestidas de saco estiveram sendo massacradas, mas venceram, foram ressuscitadas. E hoje, a palavra de Deus é pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E estamos chegando perto disso. Portanto, ó Pai, que o Senhor possa estar nos auxiliando a permanecermos firmes ao Teu lado na pregação do Teu Evangelho, na transmissão da Tua palavra. Portanto, envia o Teu Espírito Santo para nos capacitar para isso. Ao nosso amigo e irmão que nos acompanha, nossa amiga e irmã que nos acompanha aqui pelo vídeo, que eles possam, ó Deus, colocar as suas vidas também nas suas mãos, ó Pai. Para que possam estar sendo transformados pelo Teu Espírito Santo. Que possam pregar as verdades da Tua palavra em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Estamos chegando no tempo do fim. Muito em breve veremos o nosso Senhor Jesus voltando das nuvens do céu, para nos resgatar, para nos levar para mais perto dele, para vivermos para toda a eternidade com o Senhor. Nós queremos isso, Deus. Almejamos isso. Portanto, Pai, nos capacite para que possamos ser dignos de sermos chamados teus filhos. Nos dê a tua paz. Perdoe as nossas faltas. Aumenta a nossa fé em ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, foi muito bom ter passado com você mais esse tema, capítulo 11, e já te convido para que na próxima semana possamos estudar o capítulo 12, agora de Apocalipse. Verdades importantes estarão sendo apresentadas no capítulo 12.
Então, você não pode faltar para o estudo do capítulo 12 do livro do Apocalipse, o nosso curso Apocalipse, Esperança para este século. Que você possa ser agraciado pela esperança e pela graça de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá.